Sou o Diego, sou casado com a Débora, tenho um filho, João Pedro, né? Temos somente um filho, que Deus nos deu só um, por enquanto, né? Estamos aguardando um outro, né? Mas tudo na vontade dele. Sirvo no grupo de oração aqui da nossa paróquia, do grupo de oração Santo Inácio de Loyola, o nosso movimento da renovação, né? E vocês são convidados a participar conosco, tá bom? É uma bênção o grupo de oração. Pessoal, então nós vamos estar hoje, no decorrer dessa semana, estamos trabalhando, né, orando, partilhando da palavra, estamos adorando o Senhor, louvando em família, não é verdade? O Senhor inspirou a comissão de festa, o nosso sacerdote, um tema para a nossa festa desse ano. E qual que é o tema? Quem sabe? Está na Sagrada Escritura, e nós vamos partilhar daqui um pouco, né, o livro de Josué, e é uma passagem que foi tirada, esse tema foi tirado dessa passagem e nos mostra muitas coisas. Ele é muito, muito forte. E se a gente entendesse a profundidade desse tema desde quando a gente ficou sabendo da nossa novena, a gente já estaria orando muito mais, porque desde lá a gente já se encontrava numa grande batalha espiritual. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito profundo, gente, porque quando a gente proclama isso, a gente está cutucando o demônio, o inimigo de Deus, aquele que quer destruir, acabar com a família. Ninguém mais do que ele quer destruir, acabar. E nós que aqui estamos, católicos ou não, talvez tenha alguém aqui que caiu de paraquedas, mas louvado seja Deus porque você está aqui. Você que está aqui, meu irmão e minha irmã, tem a sua família, você está com a sua família em muitos momentos, mas infelizmente em alguns outros nós não estamos. E muitas vezes é a própria casa do Senhor, estamos sós. Eu não estou com a minha família. Então, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é quanto a dona Sueli, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que a dona Sueli, na sua condição de fé, mulher de fé, de oração, o desejo dela é que todas as famílias estejam aqui, sim ou não, dona Sueli? Mas ela não pode decidir por mim o fato da minha família estar aqui. Porque eu tenho um relacionamento mais próximo, eu tenho um relacionamento, né, diário com a minha família, e muitas coisas que eu faço vai fazer com que a minha família esteja aqui ou não. Ou até mesmo se eu estou aqui ou não. Por quê? Porque as nossas atitudes, o nosso testemunho afasta muitas vezes as pessoas da nossa família da presença de Deus, porque a gente dá um contra-testemunho. Então, quando a palavra fala, quanto a mim, eu e minha casa, eu e a minha família, não é verdade? Eu vou usar sempre o termo família, eu e minha casa, eu, a minha esposa, o meu filho, eu e minha casa. Lá na sua casa, não sei com quem você mora, mas as pessoas da sua casa, sua família, você e sua família. A palavra de Deus quer nos trazer essa reflexão. Então, no dicionário, né, quando a gente vai trazer do termo família, são pessoas, né, de convívio dentro da mesma casa, né, naquele momento ou em um determinado momento, que tem esse grau de parentesco. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2203, diz assim: ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família. Quem que instituiu a família? Deus. Deus. Não foi um humano que determinou, né? Não, nós vamos juntar aqui, nós vamos dar o nome de família. Não, foi o Deus. Deus desde sempre quis que eu e você tivesse uma família. Mas Deus nunca quis e nunca vai querer que a nossa família esteja separada em alguns momentos, inclusive na presença dele. A vontade dele é que todos nós estejamos na sua presença.
para adorar, para bendizer, para se alegrar, para chorar também muitas vezes, né? Na presença dele, mas essa é a vontade dele para cada um de nós. Quando nós trazemos essa grande reflexão, por isso que eu brinquei lá no começo, que a gente precisava estar afinado, né, com o tema da nossa novena, é porque é muito importante, sim ou não? E se a gente vai vacilando, chega no final da nossa novena, se alguém para você no meio da rua e pergunta, você estava na novena, qual que era o tema da novena mesmo, né, desse ano? A gente não sabe. A gente não sabe. O padre Aurélio costuma falar muitas vezes, né? Ele, na missa de domingo, o evangelho, alguma situação, ele, na semana seguinte, ele pergunta o que falou na semana passada, ou qual que foi a leitura, o evangelho, e a gente já não sabe mais. Essa é a forma do Senhor nos alertar, a forma do Senhor nos chamar a atenção. Quem está com a Sagrada Escritura, levanta a mão, por favor. Pega comigo, então, no livro de Josué, no capítulo 24, Josué, capítulo 24, versículo 15. Vai estar tudo na mesma página, né? Nós vamos pontuar alguns outros versículos, mas o versículo que foi tirado, o tema da nossa novena foi Josué, capítulo 24, versículo 15, da Bíblia Ave Maria, página 275. Quem não está com a palavra, puder sentar com o irmão, né? Será muito bom. Introduzindo um pouco o livro de Josué, nós conhecemos muito bem o livro de Josué, né? Nossa paróquia, a gente vive o cerco de Jericó. Sim ou não? Sim. E essa passagem da batalha, né, das muralhas de Jericó é no livro de Josué, então a gente já conhece um pouco. E a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, vai falar sobre a renovação da aliança e morte de Josué. Então, só introduzindo um pouquinho antes, não precisa voltar a página, mas lá no capítulo 1, quando Deus fala para Josué, né? Josué foi aquele que substituiu Moisés. Depois da morte de Moisés, Deus chamou Josué para continuar a caminhada com o povo rumo à terra prometida. O que eu acho muito importante, eu quis voltar aqui atrás para que lá no final a gente possa entender, é que Deus, quando fala para Josué, ele fala assim, ó, no versículo 2, lá no capítulo 1, não abre, mas eu vou falar para vocês. Meu servo Moisés morreu, vamos agora passar o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. O que me chamou muito a atenção, a autoridade de Deus, é claro, né? Mas a obediência de Josué. Deus não falou para Josué, vamos daqui a pouco, vamos amanhã, se você quiser vir, você vem. Não foi assim que Deus falou com Moisés. Deus falou com Josué, Deus falou, vamos agora. E durante todo o livro de Josué vai falar sobre as batalhas, sobre a queda da muralha de Jericó. Ele pontua alguns pontos lá no capítulo já 23. Ele vem falar diversas lutas que o povo conquistou junto com Josué, né? O povo que foi fiel, o povo que alguns instantes murmuraram, reclamaram, mas eles continuaram, perseveraram com Josué, até chegar aqui. No capítulo 24, a Sagrada Escritura narra muitas coisas. E quando traz para nós no capítulo 24, diz assim no versículo 2, aí na mesma página pode acompanhar agora. E Josué disse a todo o povo, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Então foi Josué que falou para o povo o que vai ser falado agora? Não. Josué, como um profeta, falou assim, eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Josué estava proferindo aquilo que Deus tinha falado que era para falar. E a gente pula lá para o capítulo 14, versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi o Senhor.
Aí nós entramos no versículo 15. Com muita atenção. Vamos ler juntos? Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a resposta que Josué deu para o povo depois de falar todas as coisas das batalhas, das vitórias, das tribulações, que Deus ajudou eles passarem, as terras que eles conquistaram. Deus agiu profundamente com os inimigos para que eles vencessem. Deus agiu em diversos momentos para que eles vencessem. Talvez numericamente falando, né? Deus foi dando a vitória para eles. E eles foram conquistando terras, plantações que não eram de posse deles, mas como promessa de Deus, eles foram passando, caminhando, e Deus foi ajudando eles. E Josué, já com certa idade, nesse período, foi quando falou tudo isso para ele, e no final falou: Deus fez tudo isso por mim e por vocês, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus falou para eles assim: depois de tudo que eu fiz por cada um de vocês, e agora? A quem vocês vão servir? O Senhor chamou para uma renovação da aliança com o povo, aquele povo escolhido. Então Deus, quando falou tudo isso para eles, falou: vocês vão seguir os deuses que seus pais seguiram, ou vocês vão seguir a mim, o Deus único, verdadeiro? Os deuses dos amorreus, o Deus do dinheiro, o Deus da vaidade, o Deus da discórdia, o Deus do desamor, da falta de perdão, do julgamento. A quem que vocês vão servir? Deus quis falar isso para eles. E Josué, de uma forma muito antecipada, de uma pessoa que era muito de Deus, falou para ele, para o povo, né? Respondendo ao Senhor, mas convencendo todo o povo da sua afirmação: quanto a mim, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou para aquele povo, gente, se Josué, aquele que guiou o povo durante todo esse período, fraquejasse na fé, diante desse momento, talvez ele falasse assim, né? Algumas ocasiões, Deus falou tudo isso conosco, né? Que eu acabei de repassar a mensagem de Deus, mas eu estou um pouco desanimado. Se vocês quiserem seguir, vocês podem seguir, eu vou seguir, talvez outro dia, eu vou ficar por aqui um pouco. Mas não, gente, Josué conseguiu passar. Eu posso afirmar que muito movido e compungido pela ação do Espírito Santo de Deus, inspirado por Deus, falou: quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família toda vamos servir o Senhor. E o que a palavra de Deus vai continuar dizendo no versículo 16? Vamos acompanhar. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir os outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tirou o povo da escravidão, a casa da servidão, eles eram escravos. E quantas vezes nós estamos de fato numa grande escravidão? Quando eu li essa palavra, o Senhor me mostrava correntes. O Senhor me dava visualizações de correntes entrelaçadas nas mãos, nos pés. O Senhor quer mostrar para nós, por essa palavra, que nós estamos de fato numa grande escravidão. Mas cabe a mim e a você a decidir, a romper com essas correntes. E não nos deixarmos ser escravos das tentações, escravo do pecado, resumindo tudo, né? Daquilo que nos afasta de Deus. A palavra continua assim, né? No versículo 17, onde eu parei aqui, na casa da servidão. E que operou à nossa vista maravilhosos prodígios e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos.
No versículo 18c, ou D ali no finalzinho, fala assim: nós também, o povo falando para Josué, né? Nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é nosso Deus. Isso foi o que o povo também respondeu. E eu queria trazer já uma grande reflexão diante dessa palavra, diante do que o Senhor nos mostra a partir dessa palavra. Nós temos batalhas, dificuldades, assim como esse povo todo teve. Vivemos escravos do pecado em muitas ocasiões, circunstâncias, mas quantas vitórias Deus já nos deu, e uma prova disso é que nós estamos aqui. Esse povo caminhou com Moisés, com Josué até esse momento, e eles suportaram tudo, porque eles acreditaram na promessa de Deus. E o catecismo da Igreja Católica nos disse que Deus constituiu a família. Então eu e você, nós temos uma grande missão. Essa palavra não pode ser jogada como um tema de novena do nosso padroeiro, um santo da nossa igreja. Nós já aprofundamos na sua história muitas vezes, nós não podemos deixar que essa novena seja aquela, mais uma novena, mais uma... Não. Eu e minha casa serviremos, eu e minha família serviremos ao Senhor. E desenvolvendo tudo isso, quando eu orava, o Senhor me dava 3 situações. Nós, enquanto família, desculpe, talvez você está aqui, mas você está só, não está com sua esposa, com filhos, né? Ou com esposo, com filhos. Mas você é família, você tem uma família. E é por isso que nós estamos aqui, a gente ouvindo esse tema como pregação, meu irmão e minha irmã, a gente vai sair daqui com o fogo do Espírito Santo para mudar de fato a vida da nossa família. 3 pontos o Senhor colocou no meu coração, né? Situações que por mim, que são feitas por mim, afastam a minha família do Senhor. Porque o nosso tema é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quantas coisas que eu faço que afastam a minha família do Senhor? Quantas coisas, gente? Muitas coisas, né? O nosso comportamento, nosso relacionamento diário não é fácil. Ser família é fácil? Não. E ser família de Deus, muito mais difícil ainda, não é verdade? Porque ser essas famílias que o mundo prega lá fora, né, esse padrão de família lá, você segue do jeito que você quer. Você não tem padrões, você não tem limites, imposições, não. Você sai do jeito que você quiser. Se não der certo, o que o mundo fala? Separa. Arruma outro, que você vai resolver o seu problema. E não é assim. Então, esse grande momento de reflexão, o que eu tenho feito que tem afastado a minha família da presença de Deus? Mas eu não quero que você entenda que eu estou falando isso para querer te julgar, para querer desanimar você, fazer com que você desista da sua família. Não. Pelo contrário, é para a gente fazer um exame de consciência e mudar. Para quê? Para que eu e a minha família esteja na presença do Senhor. Para que a nossa família, junto conosco, esteja toda aqui, gente. Olha a quantidade de bancos vazios da nossa paróquia. É um grande momento de reflexão para mim e para você. E outra situação, a segunda, situações que por mim são feitas, né, que eu faço que aproxima a minha família do Senhor. Tem a situação que eu faço, que eu não coloquei, mas uma grande situação que afasta a nossa família da presença de Deus, é o contra-testemunho, que nós viemos para a igreja, rezamos, estamos na Santa Missa, na adoração, confessamos, mas em casa damos um grande contra-testemunho. E aí cai tudo por terra, meu irmão e minha irmã, não tem jeito. Aí é enxugar gelo. Mas a gente possa se motivar e nos aproximar do Senhor, mudando, pedindo que o Espírito Santo mude a nossa vida. E aí, quando eu falo a segunda situação, o que eu tenho feito, o que eu faço, o que eu posso fazer para que a minha família seja família também do Senhor, a minha família completa.
E eu vou abrir muito mais. Não é só as pessoas lá da sua casa, os familiares, amigos. Nós somos uma grande família, gente. Nós somos uma grande família de Deus. O Senhor nos chama, então, e nos alerta, nos exorta a mudar, né, as nossas atitudes, as nossas ações, para que eu e você possa, pelo nosso testemunho, trazer as pessoas da nossa casa para a presença de Deus. E o terceiro ponto que Deus tocava muito no meu coração, durante a oração e a preparação para essa pregação da palavra, era as minhas atitudes individuais, as nossas atitudes individuais. Tudo bem, você ora pela sua família, pela conversão da sua família, você está em processo de conversão, mas muitas vezes as nossas atitudes também vai nos afastando da presença do Senhor. E aí o tema, de repente, ou a frase que a gente pode, não é nem o tema, a frase que a gente pode falar, né? Nem eu e nem minha casa serviremos ao Senhor. Aí não dá, gente, não pode ser. As minhas atitudes, por mais que eu estou rezando, pedindo pela conversão da minha família, eu tenho que estar aqui firme, perseverante, motivado, para que um dia a graça de Deus alcance aqueles no qual eu estou intercedendo, para que um dia todos nós estejamos aqui, unidos em oração, como um grande povo, como um único só povo. Deus quer transformar a nossa casa, e vai começar a partir de mim, vai começar a partir de você. Não é para julgar as pessoas que ficarem em casa, não é para nos julgar e nos condenar, mas é para a gente mudar de vida, deixar Deus tocar o nosso coração, como esse povo, que foi muito ajudado por Deus e foi fiel. A palavra continua dizendo, né, que Josué falou para eles assim: Josué disse ao povo: vós não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, e não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. O que a palavra de Deus traz para nós? Você pode até escolher, então, seguir o Senhor, né? Você e sua casa, você está dando o seu sim, mas você não pode ficar voltando atrás e caindo nas tentações, nos pecados, porque vai chegar um momento, quando eu falo que Deus não vai nos perdoar, né? Que a ocasião talvez de pecado, de morte, que nós vamos ter o nosso julgamento. Não só nós, mas como a nossa família. E se a gente não estiver, né, de fato buscando a santidade da nossa família e a nossa, nós vamos ficar pelo caminho. E quando eu preparava também essa pregação, me recordava de um grande impasse que eu sempre tive, e eu acredito que muitos aqui vão, né, se assemelhar com a minha história. Só o violão, compadre. Eu tive uma família que nunca participou da igreja. Nunca. Nunca tiveram compromissos, nunca tiveram experiências, nunca fizeram parte de nada. Nada não, né? A minha mãe, a minha avó materna, ela era espírita. E minha mãe também tinha muita ligação, né? E depois de um tempo já de caminhada, né, que eu fui aprendendo muitas coisas, muitos conhecimentos, eu fui vendo da onde que eu vim. Qual era a essência religiosa cristã da minha família. E eu fui me recordando disso, né? Meu pai era uma pessoa que também nunca participou ativamente. Ele tinha muita fé, de avós, né, paternos muito católicos, mas meu pai nunca foi muito firme, muito fiel, né? Deixava as coisas seguirem. Então eu não tive muito esse apoio. Eu comecei a vir para a igreja, inclusive aqui na nossa igreja católica, né? Bem antes um pouquinho, eu ficava pingando de galho em galho, às vezes, para poder comer. Tinha coisas aqui antigamente, né? Quem vai da região vai lembrar. Tinha uns negócios de sorvete nas igrejas aqui, vizinhas. Então eu juntava os meninos tudo, lá tá dando sorvete, a gente ia lá para a igreja. Só no dia que estava servindo sorvete, fazia essas coisas. Eu nunca tive muito compromisso. Até que um dia que eu me encontrei, né, nessa paróquia, fiz, né, a catequese, fui crismado, mas nunca motivado pela minha família. Mas era pelos amigos, pelaquela companhia, né, um que às vezes ia mais. Não vamos então pelos amigos,
por namoros, né, e etc. Vamos, e a gente vinha. Assim foi a minha entrada na igreja. Então eu não tive base de uma família cristã, católica, nunca tive isso. Mas por graça de Deus, e eu posso falar isso com muita alegria, eu e minha casa hoje servimos ao Senhor, e eu tento passar isso, uma visão diferente para aqueles que estão comigo hoje, o meu filho, a minha esposa e as pessoas que convivem comigo. Porque eu tinha todos os motivos para nunca ter pisado numa igreja católica, ter conhecido a verdade, estar seguindo a Cristo, que morreu por mim na cruz. E hoje eu e a minha família, a minha casa, está aqui. E eu testemunho isso com muita alegria no meu coração, porque isso é graça de Deus. E eu testemunho isso porque, como eu falei, você pode se assemelhar com a minha realidade. Não teve base, mas hoje você está aqui. E hoje você é a base. Você é a base da sua casa, da sua família. Então, meu irmão e minha irmã, não desista da sua família. Não desista, porque Deus não desiste de você e nem da sua família, por mais que você esteja aqui. Deus também não vai desistir deles. Não é porque você está aqui que Deus vai te acolher e vai abandonar os seus. Não, Deus acolhe a todos. E quando eu trago isso, meu irmão e minha irmã, é com muita alegria, na certeza que Deus quer fazer uma grande transformação nas famílias da nossa paróquia. No começo da nossa noite de hoje, quando a Lohane começou a louvar, eu fiz um grande louvor por cada família desta paróquia. Não conheço todos, não tenho nem ideia quem são as pessoas, mas eu louvei a Deus por cada pessoa, por cada família que frequenta essa paróquia. Que cada pessoa que está aqui e os demais estão lá, vocês são base, nós somos base. Nós somos aqueles que vamos atrair os outros membros para esse grande corpo que é a nossa igreja, no qual Cristo é a cabeça. Eu não sei com qual motivação que você veio para essa noite carismática. Talvez até te enganaram, né? A gente achou que talvez ia ser só música, só fuar santo, igual o padre fala, né? Mas é uma noite carismática. Carisma. Carisma é dom. Dom é presente de Deus. E a nossa família é presente de Deus. Quem aqui, com toda sinceridade, quem aqui tem alguém, diante de todas as palavras, reflexões, o que o Espírito Santo já colocou no seu coração, quem aqui tem alguém que você deixou em casa, em algum lugar, que você pensou em alguém, agora falou, gente, eu queria que essa pessoa estivesse aqui. Levanta a mão, por favor. Você que pensou em alguém, talvez nem seja da sua casa, estou falando de alguém que você gosta muito, e fala assim, nossa, essa pessoa tinha que estar aqui. Mas eu vou abrir mais, né? Fala assim, não, ele não vai mesmo, não é assíduo, mas quem pensou numa pessoa que fala assim, essa pessoa podia voltar para a igreja? Levanta a mão. Aumentou um pouco mais. Nós precisamos entender que Deus nos chama e nos desafia a ter coragem. Se eu fizer um desafio aqui, vocês topam? Sim ou não? Sim. Quem falou sim, levanta a mão. Então vocês já estão desafiados. Pega os telefones seu que está aí no seu bolso agora e liga para essa pessoa. Pode ligar, eu vou dar 2 minutos. E o que você vai falar para essa pessoa? Não sei. Mas que você, inspirado pelo Espírito Santo, já pegaram o celular? Não estou vendo ninguém pegando o celular, estou falando sério. Pega o celular de alguém aí. Fala para essa pessoa pelo menos assim, ó. Eu te amo. É o suficiente, eu te amo. Não precisa dar esclarecimentos ou algo do tipo agora. Fala, ó, eu te amo, Deus te ama. Eu quero você perto de mim. Eu não estou vendo ninguém ligar. Vocês que aceitaram o desafio, eu não obriguei ninguém a aceitar. Foi vocês que aceitaram. Não, mensagem não.
É para ligar. Quem está ligando? Estou esperando. Fala só isso. Depois, quando você chegar na sua casa, você explica para a pessoa o que aconteceu. Pode falar, Sandra. Fala para essa pessoa: eu te amo, Deus te ama. E fala para ela que quando você chegar na sua casa, você vai dar um grande abraço nela. Quem ligou? Uma pessoa só, 2, 3, 4. Ixi, quem falou que ia ligar era muito mais. Eram umas 15. Só 3, 4 que ligou? Não conseguiu falar, não? Gente, isso, se a gente parar para pensar, né, a gente não sabe até quando a gente tem as pessoas da nossa casa, da nossa família, para fazer que seja uma ligação. E muito menos, talvez, a oportunidade de abraçar, de amar, de cheirar, de estar junto. E por aí vai. Mas Deus nos chama nessa noite para que você, com a sua liberdade, ninguém te obrigando nem nada, falar: quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Esse desafio é algo, né, que Deus inspirou até quando eu cheguei aqui. Porque eu via a quantidade de pessoas que poderiam estar aqui e não estão. E a gente caminhar sozinho é muito difícil. Eu sei, porque, na verdade, assim, eu tenho a Débora, o João Pedro caminham junto comigo, mas eu convivo com muitas pessoas que caminham sós. E a gente vê muita dificuldade. Eu não posso ir hoje, eu não posso depois, que eu tenho coisas para fazer do marido, do filho, etc. E quando a gente caminha é muito mais fácil. E depois desse desafio, convido você a ficar de pé, para a gente rezar por alguns instantes, que já está quase acabando. Você que ligou para essa pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa deve estar lá de repente desorientada. O que aconteceu? Por que me ligou? Mas você pode ter certeza que aquilo que a gente faz pelo Espírito dá frutos. Tem que dar fruto. Então você que aqui está, você que aceitou esse desafio como uma decisão: eu fiz isso agora, mas isso vai além. A gente pode não ter feito agora, mas você chega na sua casa, fala para ele: olha, não estou conseguindo caminhar sozinho, está difícil, vem comigo. Pega na mão, dá testemunho, para que você possa, juntamente com sua família, ser um grande testemunho para as outras pessoas. E eu vou falar um negócio para vocês: essa igreja não vai caber de gente. Para a glória de Deus, você acredita nisso? Que essa igreja é pequena. Se a gente trouxer toda a nossa família, as pessoas da nossa casa para cá, essa igreja é pequena, gente. É pequena. E não é por um ou por outro que eu vou deixar de seguir ao Senhor. Não podemos. Ele é o centro da nossa vida, da nossa família. Então, meu irmão e minha irmã, não temos mais tempo a perder. A nossa família é dom de Deus, a nossa igreja doméstica. O Padre Aurélio já fala para nós há muito tempo. Ontem, o Dom José veio aqui falando para nós da dificuldade de sacerdotes. Se nós não conseguirmos gerar mais sacerdotes no seio familiar, homens e mulheres santos para famílias fortes, é porque nós não estamos sendo fortes naquilo que nós acreditamos. É nosso dever gerar servos, gerar filhos, gerar sacerdotes, gerar homens fortes, mulheres fortes, famílias santas. Precisa começar conosco. Oremos para que a nossa família seja de fato santa. O Senhor está dando coragem para muitos homens, muitas mulheres jogarem os anticoncepcionais fora, jogarem os preservativos, começar de novo. Silencie um pouco, rapidamente, o seu coração. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença no nosso meio.
porque o Teu Espírito Santo nos convence nesta noite que eu e a minha família precisa ser Tua, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.